Vamos começar com Atos no capítulo 13, verso 22. Atos 13, 22, vamos ler o que Paulo está dizendo aqui. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. O apóstolo Paulo está fazendo uma narrativa, contando uma história a respeito do povo de Deus, a trajetória do povo de Deus. E aqui em Atos no capítulo 13, no versículo 22, ele traz um relato a respeito de um homem, Davi. E quando ele faz o relato a respeito desse homem, Davi, ele diz que o próprio Deus disse: encontrei a Davi, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo que for da minha vontade. Então Paulo traz essa informação tão importante a respeito de Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas nessa noite eu queria dizer algo para você. Davi era um homem como nós. Davi era uma pessoa como qualquer outra, porém Davi tinha algo relevante na sua vida. Davi tinha algo que era genuinamente dele. Davi amava a presença de Deus. Davi tinha um desejo por essa presença. Se você caminhar um pouco na história, quando depois das conquistas, depois que Davi assume o trono, depois que Davi então está no seu palácio, em 2 Samuel capítulo 7, então você vê a história relatando que Davi um dia estava no seu palácio, andando no seu palácio, e de repente ele para e pensa: peraí, ele não era goiano, mas ele pensou: peraí, eu estou morando num palácio enquanto a arca de Deus está morando numa barraca. Quando você lê em 2 Samuel capítulo 7, você vai ver que ele está dizendo: olha, a arca está morando numa tenda. O que é uma tenda, irmãos? Uma barraca. Tenda fica mais romântico e fica mais nobre, mas era uma barraca. E Davi então chega à conclusão: eu moro num palácio, enquanto a presença de Deus está morando numa tenda. Tem uma coisa errada. E naquela noite, então, o Senhor, através do profeta Natã, o Senhor fala com o profeta Natã. Se você for comigo para 2 Samuel capítulo 7, dos versículos 4 ao 7. Segundo livro de Samuel, do capítulo 4 ao 7, você vai encontrar então a história dizendo: e naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Verso 6: não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de tenda em tenda, de tabernáculo a tabernáculo. Verso 7: por onde eu tenho acompanhado os israelitas, alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse esse povo: por que vocês não constroem uma casa para mim? Então o Senhor, através do profeta Natã, manda um recado para Davi dizendo: por acaso eu já falei com alguém que eu queria que alguém construísse uma casa para mim? Por acaso eu já pedi para algum líder do meu povo, para as pessoas que eu levantei para pastorear esse povo, por acaso já pedi para algum deles construir uma casa para mim? Então quando você lê esse texto, nesse primeiro momento parece que Deus está dando um ralo em Davi. Deus está dando uma chamada nele, tipo assim: quem te pediu isso? Seria mais ou menos isso: quem te pediu isso? Mas o texto não termina aí. Se você for ler, a história continua dizendo, e então o profeta Natã diz para Davi assim: faça o que está no seu coração, porque Deus está nisso. Então, irmãos, isso é meu. Davi conseguiu entender, Davi conseguiu discernir, Davi conseguiu, me perdoe a expressão, a palavra, mas para você entender, Davi conseguiu adivinhar o desejo de Deus. Porque o desejo de Deus era morar no meio do povo.
O desejo de Deus é habitar no meio do povo. O desejo de Deus é tabernacular, morar com o povo. E Davi então decide, eu vou construir uma casa para Deus. E Deus diz assim, mas eu não pedi. Mas Davi então antecipa isso. E eu tenho para mim, que é por isso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Davi entendeu, Deus quer morar no nosso meio. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Porque esse mesmo salmista, Davi, ele escreve no Salmo de número 27, e esse é o texto base da nossa palavra nessa noite, Salmo capítulo 27, versículo 4 ao 6, e se você puder vai ser projetado, mas nós vamos ler esse trecho desse salmo, desse poema, desse hino de Davi, onde ele diz o seguinte, verso 4, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu busco, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Verso 5, pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Verso 6, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei louvores e louvarei ao Senhor. Então aqui no versículo 4 do Salmo 27, Davi está expressando o mais profundo desejo do seu coração. Ele diz, uma coisa pedi, passado, uma coisa eu pedi ao Senhor, mas eu pedi e continuo buscando. Olha só, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aqui está no futuro. E a buscarei, eu pedi, estou buscando e continuarei a buscar. Davi tinha um desejo que começou na sua tenra idade. Davi começou, desde quando ele começou a ter entendimento e a conhecer o Senhor, ele disse, eu te pedi algo e é o que eu continuo buscando todos os dias da minha vida. Qual era o desejo de Davi? Eu quero morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Agora, o que é morar na casa de Deus, irmãos? Por favor, eu não quero que você entenda que morar na casa de Deus é você estar de segunda a segunda dentro do prédio da igreja. Porque isso não é morar na casa de Deus. Isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui hoje de manhã eu bati a mão na parede, achando que era tijolo, né? Ia falando, isso aqui é tijolo, mas não é tijolo. Isso daqui é drywall. Isso daqui é uma parede. São blocos de concreto. Deus, o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, ele diz, Deus não habita mais em casas feitas por mãos humanas. Deus não habita nesse lugar, mas Deus tem a sua morada, a sua presença. E Davi diz, eu quero morar na casa de Deus. Eu quero morar na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Então eu quero que você entenda algo nessa noite. O que é morar na casa de Deus? O que é morar na casa de Deus? Morar na casa de Deus é ter uma consciência, é ter uma experiência e uma consciência por onde eu estiver, onde eu andar, o que eu fizer, ao meu levantar e ao meu deitar, ao trabalhar, ao negociar, ao ligar a minha TV, ao almoçar, ao ir ao banheiro, ao tomar o meu banho, em todo o tempo da minha vida, eu estou na presença do Senhor e a presença dEle está comigo. Morar na casa de Deus significa, Salmo 91 diz, aquele que habita, olha a palavra moradia, morar novamente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra, vai descansar na sombra do Onipotente. E o salmista começa a descrever quais são os benefícios de se morar nesse lugar. Agora, o que é morar na casa de Deus, irmãos? É estarmos na presença dEle em todo o tempo. Nós não temos o botãozinho evangélico que a gente liga atrás das nossas costas e diz, agora eu vou ligar o meu botão evangélico, domingo, 6 da tarde, liguei meu botão, vou para a igreja, agora eu sou evangélico, agora eu sou crente. Terminou o culto, saiu as portas para fora, eu desligo o meu botão e agora voltei a ter uma vida normal de novo. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca será normal. Nós não somos normais, nós somos um povo que pertence ao Senhor. Então o que é morar na casa de Deus? É ter essa consciência
dessa presença. Estou eu dirigindo, estou eu no meu quarto, estou eu cantando, estou eu lavando louça, estou eu, não importa o que eu esteja fazendo, eu estou diante dele. O salmista diz no Salmo 139, como eu me esconderei da tua presença? Se eu subir ao lugar mais alto, lá estás. E se eu descer ao mais profundo, lá também tu estás. Então isso é morar, é ter essa consciência, eu estou em Deus e Deus está comigo. Amém, queridos? Agora, terminada essa introdução, eu quero te fazer uma pergunta. Por que morar na casa de Deus? Qual é a finalidade de você e eu morarmos na casa de Deus? Quais são os benefícios que eu tenho de morar na casa de Deus? Repito, eu não vou ficar repetindo isso o tempo todo. Não estou falando de vir a um culto. É claro que vir ao culto faz parte da minha adoração coletiva, mas eu não estou falando de morar na casa de Deus, não é vir a um culto, é muito mais do que estar num culto. Quais são os benefícios? E o salmista no Salmo de número 27, ele dá para nós 5 coisas importantes que acontecem para aquele que mora na casa do Senhor. Salmo 27, verso 4 diz, uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para fala de propósito, o porquê, para quê? E ele diz, para contemplar a bondade do Senhor. Então, primeira coisa, por que você tem que morar na casa de Deus? Porque você nasceu para adorá-lo. Contemplação fala daquele momento de adoração. Contemplação fala do seu momento de relacionamento e de entrega. Davi diz, eu quero morar lá para contemplar, para adorá-lo. Gosto da versão que diz para contemplar a beleza do Senhor. Sabe quando você encontra uma paisagem paradisíaca, que você para diante daquela paisagem, e aí então você para, eu sou um cara meio ligado a essas questões mais naturais, de natureza, eu gosto disso. Então, aí você para diante daquela paisagem, daquele lugar, você para e você simplesmente fica contemplando aquele lugar e fala, meu Deus, o que é isso? É exatamente isso que o salmista está dizendo. Eu quero morar na casa do Senhor para contemplá-lo, para adorá-lo. Sabe, eu não estou falando de cantar uma música, eu estou falando de um relacionamento, de um momento tão intenso entre você e Deus, que você está contemplando quem Ele é. E nesse momento de contemplação, você então está recebendo o primeiro benefício de se morar na casa de Deus. Por que eu tenho que morar na casa de Deus? Porque eu nasci para isso. Eu quero te dizer algo, meu querido, você nasceu para adorar. E eu quero te dizer algo que pode te chocar. Se você não está adorando a Deus, você está adorando outra coisa. Porque o ser humano está em constante adoração. Ou nós estamos adorando a Deus, ou nós estamos adorando outra coisa. Mas nós estamos adorando o tempo todo. Então nessa noite quero te dizer, o salmista diz, uma coisa eu pedi para o Senhor e é o que eu busco. Eu quero morar na casa de Deus, para quê? Para contemplá-lo. Simplesmente para olhar para Ele. Salmo 34 diz, olha para Ele. E o seu rosto não será confundido. Olha para Ele e o seu rosto não sofrerá vergonha. O salmista diz, levanta os olhos, olha para Ele. E o seu rosto será iluminado. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde. Por que eu devo morar na casa de Deus? Para contemplar a beleza do Senhor. Segunda coisa que o salmista diz, uma coisa, você pode projetar para mim, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, é o que eu buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar a sua
orientação no seu templo. Segunda coisa, por que eu tenho que morar nessa presença? Porque eu não sei resolver a minha vida. Eu não sei resolver os meus problemas. Eu não sei ser um bom pai, eu não sei ser um bom marido, eu não sei pastorear uma igreja, eu não sei, mas existe um lugar onde eu vou ser ensinado, orientado, instruído a ser tudo aquilo que eu não sei fazer. Esse lugar é a casa de Deus. Repito, não é isso, é a presença. Jesus disse em João capítulo 14, eu vou para o Pai, mas Ele vai enviar para vocês um Consolador, que vai ensinar vocês todas as coisas, e Ele vai guiar vocês a toda a verdade, Ele vai falar de tudo aquilo que eu tenho falado com vocês. Essa palavra que Jesus diz que Ele vai nos ensinar, é a palavra no grego didaskos, daí vem o nosso, para o português, a didática, que é um professor instruindo e ensinando. Jesus disse, o Espírito Santo vai didaskos vocês, Ele vai ensinar vocês, Ele vai instruir vocês. Irmãos, eu quero dizer algo para você, desesperadamente, nós precisamos buscar a orientação do Senhor para nós. Nós temos que ter orientação de Deus para nós, irmãos. Sabe quando você está vivendo um momento na sua família, quando você olha para esse momento, você fala, meu Deus, eu nunca imaginei que eu viveria isso dentro da minha casa. E aí você faz aquela conhecida pergunta, o que eu vou fazer? O que eu faço, Senhor? Deixa eu contar um breve testemunho para vocês. Eu mostrei minha família para vocês, parece família de comercial de margarina, mas não é. Obrigado. Não é uma família de comercial de margarina. Temos nossas falhas, nossos defeitos. Aqui você tem um filho de um casamento divorciado. Esse. Aqui você tem uma pessoa com pais com sérios problemas. Aqui você tem uma moça que perdeu a mãe por um câncer, que ajudou a mãe dos 9 aos 18 anos a enfrentar um câncer, e com 18 anos ela perdeu a mãe. E aqui você tem dois meninos, oh meu Deus, para pai nunca cresce, né, gente? Aqui você tem dois homens que cresceram, que foram ensinados, que foram instruídos, que viviam dentro da igreja, que tudo que era da igreja estava dentro. Bora, vamos, é retiro, é não sei o quê, vamos embora, vamos junto, vamos. Mas filho de crente, não é crente. Filho de crente tem que ter a sua própria experiência com Jesus. E aí, irmãos, a nossa casa, que parece uma família de comercial de margarina, que de manhã levanta e está o pão quentinho para poder passar a manteiga no pão, sofre um ataque terrível. E nós começamos a viver dentro da nossa casa uma situação que nós jamais imaginaríamos na nossa vida que nós viveríamos. E eu e Clícis, então, desesperadamente, olhamos um para o outro e perguntamos, o que é que nós vamos fazer? Eu não tinha para onde correr. Não adiantava ligar para o Luciano. Pastor Luciano, claro que fiz, me ajudou em oração, mas o Luciano não podia fazer nada. Para quem que fomos? Para quem fomos? Para o Senhor. Irmãos, e um dia, dentro da nossa casa, num momento tão terrível, tão difícil, no nosso quarto, eu, Clícis e André, num momento muito difícil, dentro da nossa casa, onde o André disse, eu estou pegando as minhas coisas e eu estou indo embora. E eu disse para ele, eu acho que você tem que ir mesmo, porque para ficar aqui dentro da nossa casa desse jeito, você não pode ficar. E naquele momento, nesse embate, dentro de mim, veio algo que disse assim, levanta e diz para ele, você pode sair, mas eu posso te dar um abraço antes? Irmãos, e nesse momento, quando ele estava saindo do quarto, eu falei, filho, vem aqui.
Eu sei que você está com raiva, eu sei que nessa hora você olha para mim e fala assim, você não é o pai que eu queria, você não é a mãe que eu queria. Sabe por quê, irmãos? Porque quando criança, meus filhos, principalmente o André é mais argumentativo, o André é mais... como é que eu vou dizer para vocês? Ele é alguém... O André é visionário, o André, ele é... O Eliseu, pensa no menino obediente, irmãos, pensa no menino gente boa. O André também é gente boa, gente. Por favor. Não, o André é empreendedor, o André é visionário, o André não aceita limites, porque ele disse, o meu limite sou eu que coloco. O André é aquela pessoa que ele é ousado, ele vai para cima. O André vai ficar milionário, irmãos. Porque ele falou, eu vou ficar milionário. O André é aquele menino que está indo para cima. Característica maravilhosa, mas isso também é um perigo. Quando criança, aqui na Alcance Goiânia, claro, não nesse prédio, nos nossos prédios lá do Jardim Atlântico, algumas vezes a gente falava, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, André, pai, posso fazer tal coisa? Não, filho, não pode. Por quê? Porque você não pode. Eu odeio ser filho de pastor. Porque eu nunca posso fazer nada. Aí a gente dizia, você não faz, não é porque você é filho de pastor, você não faz porque você é nosso filho. É completamente diferente. Mas onde eu quero chegar? Naquele momento que o André se levantou e estava saindo do quarto. Eu disse para ele, filho, você pode sair, mas eu posso te dar um abraço? Irmãos, e quando a gente se abraçou, veio algo tão poderoso dentro daquele quarto. A luta terminou? Não, ela continuou. Mas eu tenho certeza que naquele momento, aquela instrução da parte de Deus para a minha vida, no meu desespero, ele diz, levanta, abraça ele, pede um abraço para ele. Então, queridos, por que eu tenho que morar na casa de Deus? Porque tem situações na minha vida e na sua vida, que só Ele vai nos instruir. Só Ele vai dizer para você o que você tem para fazer. E às vezes você vai pensar assim, sério que é isso? Sério que é isso. Porque essa foi uma instrução que veio da parte dele para a sua vida. Vocês estão comigo, irmãos? Então, Salmo 27:4, o salmista diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, é o que eu busco. Eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, para buscar orientação na sua presença. Terceira coisa que você vai encontrar nesse lugar, morando na casa de Deus, na presença de Deus, você vai encontrar proteção. Davi disse, porque no dia da adversidade, eu quero que você entenda, ele disse no dia, ele não disse quando ela vier ou se ela vier, não, ele está dizendo no dia, é porque todos nós teremos o dia da nossa adversidade, mas nós não precisamos enfrentar essa adversidade, porque sem ele, porque o salmista diz, porque no dia da adversidade, ele me esconderá, ele vai me proteger, Ele vai me guardar. Vocês estão comigo, irmãos? Na hora da adversidade, quando eu moro na presença de Deus, quando eu habito na casa de Deus, na hora da dificuldade, Deus vai me proteger, Ele vai me guardar. Vocês estão entendendo? Essa palavra guardar no hebraico significa esconder, ocultar, ser escondido. E quando nós somos escondidos por Ele, eu estou indo para o quarto ponto dessa noite. Primeiro, eu vou adorá-lo. Segundo, eu vou ser ensinado e instruído por Ele. Terceiro, eu serei escondido, guardado. Deus vai me guardar. No dia da minha guerra, eu não estarei sozinho. Eu estou guardado, eu estou protegido nele. E o quarto coisa que você vai encontrar na presença de Deus, Salmo 27:6 diz assim, então. Esse então está ligado com eu habito, eu busco, eu habito, eu adoro, eu sou ensinado, Ele me guarda, e então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Sabe o que está acontecendo? A nossa ordem está invertida. Eu vou para a igreja, eu vou para a presença de Deus, porque eu quero vitória. Eu quero te dizer, a vitória não começa, não é o primeiro passo dessa busca. O primeiro passo dessa busca é contemplá-lo.
é ser ensinado por Ele, é ser guardado por Ele. Então, eu triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Salmo 20, número 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Essa palavra gloriaremos, que veio para o português, é a palavra zakar, que significa eu vou trazer à mente, eu vou me lembrar, eu vou me recordar. Na hora da guerra, eu preciso me lembrar quem está comigo. Eu tenho que trazer à minha memória quem é que está comigo. Então, a quarta coisa que eu encontro na casa de Deus: vitória. Vitória sobre os inimigos que me cercam. E a quinta e última consequência de morarmos e habitarmos na casa de Deus. O Salmo 27, versículo 6 diz: então, triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Aí ele diz assim: em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei. Olha a música aí, gente, não dá para fugir. Não tem como fugir. Cantarei e louvarei ao Senhor. Quinta e última consequência de morar na presença de Deus: nossa vida vai glorificar o nome do Senhor. Ele será glorificado através da nossa vida. Então, nesse aniversário de 14 anos, esse momento tão festivo para nós, qual é a palavra que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite? Eu e você devemos morar na casa de Deus. Eu e você temos que habitar na presença de Deus. Por quê? Porque eu nasci para isso. Eu nasci para adorá-lo. Eu nasci para ser instruído por Ele, para buscar orientação. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu falei isso hoje pela manhã para os irmãos e me lembrei disso agora, quero compartilhar com vocês. Alguns estão familiarizados com os 4 temperamentos do ser humano: melancólico, fleumático, sanguíneo e colérico. Cada temperamento tem uma percepção e uma reação diante das circunstâncias da vida. Cada um reage de uma maneira. E às vezes, eu falei para os irmãos hoje pela manhã, o fleumático e o melancólico, que são mais pacatos, que são mais tranquilos, para um fleumático e para um melancólico, buscar orientação de Deus, veja bem que eu estou fazendo aspas, talvez seja mais fácil. Mas para um colérico, que sabe resolver tudo, ou que acha que sabe resolver tudo, ou que quer resolver tudo, é hoje e agora. Um colérico parar a sua vida e dizer: eu vou buscar a orientação do Senhor, e eu vou ficar aqui até que Ele me instrua. O fleumático às vezes, porque o fleumático é aquele que muitas das vezes o mundo pode acabar em barranco, porque ele está encostado no barranco, né? Está de boa, está tranquilo. O colérico, de pensar que o mundo vai acabar, ele está com um plano de fuga pronto. Vamos executar o plano de fuga. O fleumático está tranquilo. Não, gente, o mundo não acabou hoje não, fique em paz, calma aí. Vai acabar? Não, peraí, tem tempo ainda. O colérico, meu amigo, está com tudo pronto. Então, querido, eu quero dizer algo para você. Hoje, eu falei para os irmãos hoje pela manhã, vocês sabem que eu estou morando fora? E eu, por temperamento colérico, por ser alguém colérico, por ser alguém que está, né, líder, vamos, pega, faz, vai, tal, não sei o quê, e tal. E aí aqui no Brasil a gente deita e rola. Mas, irmãos, eu não tenho inglês para fazer barraco. Eu não consigo fazer barraco em inglês. E isso é uma tristeza para mim, irmãos. Porque eu já passei por tantas coisas naquele país, que eu pensava assim, se eu tivesse inglês suficiente para fazer um barraco, eu teria feito. Mas não tem. Não tem. Não tem. Por quê, irmãos? Porque parar e buscar orientação
diante das circunstâncias da vida, requer de todos nós, mas de alguns um pouco mais, um preço muito alto. Então foi o que eu disse para vocês, eu não sei resolver minha vida. E talvez para um fleumático dizer isso, eu não sei resolver a minha vida, possa ter um peso. Mas para um colérico dizer, eu não sei resolver a minha vida, isso tem um outro peso. Porque o colérico que ele quer resolver tudo e agora, já. E muitas das vezes, irmãos, por achar que sabemos resolver os nossos problemas, a gente mete os pés pelas mãos. Porque não buscamos orientação da parte de Deus para nós. Então por que eu, Deigma, tenho que morar na casa de Deus? Porque eu preciso de instrução e orientação para a minha vida. Porque eu quero ser escondido no dia da adversidade. Eu quero vitória sobre os meus inimigos? É claro que eu quero. Mas a vitória sobre os meus inimigos, ela virá não da força do meu braço, mas ela virá quando o Senhor, Ele, me dar a vitória. Vocês estão entendendo então? Quando Ele me entregar, quando Ele me der essa vitória. Por que tudo isso? Para que o nome dEle seja glorificado. E Davi termina dizendo, então eu cantarei louvores, eu oferecerei sacrifícios de louvores, eu cantarei e eu louvarei o nome do Senhor. Então essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com você, nesse dia tão especial. Quem nós somos? Nós somos o povo que precisa morar na casa de Deus. No meio de tanta coisa acontecendo, irmãos, em igrejas, no meio de tanta coisa acontecendo, irmãos, nós temos que ser o povo que decidiu morar na casa de Deus. Nós temos que ser o povo que vai dizer, Senhor, eu estou aqui, porque eu nasci para isso. Você recebe essa palavra nessa noite? Como venceremos na nossa vida? Morando na casa de Deus. Sabe como é que você vai vencer no seu casamento? Morando na casa de Deus. Sabe como é que nós vamos vencer na nossa vida financeira? Morando na casa de Deus. Sabe como é que os seus filhos vão ter uma experiência com o Senhor? Morando na casa de Deus. Falei do André. Irmãos, pensa no menino de ouro e que está voando. É que uns precisam de poucas coisas para aprender. Outros precisam de muita coisa para aprender. Mas eu posso garantir para você, Deus nunca vai deixar faltar instrução da parte dele para a nossa vida. E cada um vai receber a dosagem necessária de instrução. Mas irmãos, se nós morarmos nesse lugar, irmãos, eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou falando para você. Eu quero fazer como o apóstolo Paulo agora, eu rogo-vos. Rogo-vos. Paulo está dizendo, irmãos, pelo amor de Deus, rogo-vos, vamos morar. Não é na alcance, não é na cristã evangélica, não é na católica, não é na batista, não. Vamos morar nesse lugar. Para quê? Para contemplar. Para ficar lá. O mundo está desabando, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho outra saída, irmãos. Eu preciso contemplar. Ser instruído por Ele. Ser guardado e protegido. Assistindo a vitória sobre os meus inimigos. E então eu louvarei o nome do Senhor. Eu oferecerei sacrifícios de louvor. E o nome dele será glorificado. Essa é a palavra do Senhor para nós, Alcance Goiânia. Vamos morar